Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai falar sobre máximos e mínimos de funções e entrar com isso no conteúdo de derivada. O que ocorre? Quando você tem uma função, ou seja, uma curva contínua, como essa desenhada na imagem, você pode ter regiões de picos, como essas aqui que eu estou assinalando, ou então regiões de vales, que são essas daqui que eu estou assinalando aqui. Bem, visualmente você pode perceber o que é região de pico e de vale, mas se for fazer uma análise um pouco mais formal, é o quê? É aquele valor de f de x para um determinado x que assume o menor valor ou o maior valor, depende se é vale ou se é pico, em uma determinada região ali da sua curva. Então, eu vou ter o máximo ou o mínimo, que são esses valores de pico aqui, nesses vales ou picos, e o que acontece? Existe o máximo local e existe o máximo global. Ou seja, se eu analisar todo o intervalo da minha função, como eu estou fazendo aqui, quem que seria o meu máximo global? Seria justamente esse daqui. Por quê? Ele é o maior valor de pico que eu assumo na minha função, mesmo eu tendo esse outro aqui, ponto de máximo. E esse outro ponto aqui de máximo, esse outro pico aqui, ele é um local. Por quê? Se eu analisar só uma faixa aqui, por exemplo, essa faixa da minha função, ele é o maior ponto, que é esse ponto aqui. Agora, se eu for analisar toda a minha função, eu vou ter esse ponto aqui muito maior do que esse. Então, esse daqui é um local e esse daqui é o global. Mesma coisa vale para os vales. Esse daqui é um local e esse daqui é um global. E aí, como é que a gente faria para determinar se algo é um ponto de máximo ou de mínimo se eu não tiver a curva? Porque às vezes eu tenho uma função e ela é meio difícil de eu ficar plotando o gráfico. Nessa hora, a gente tem que aplicar o Teorema de Fermat. O que o Teorema de Fermat nos diz? Ele, na verdade, ele é uma continuação da definição da função aplicada em um ponto. Porque olha só, se eu tivesse o ponto aqui, ó, nesse pico aqui, eu queria tirar a derivada dele nesse exato momento. A derivada seria a reta tangente, que eu estou representando em roxinho aqui. Você vê que essa reta tangente aqui, ela vai ser na horizontal. E além disso, qual que vai ser o ângulo de inclinação dela? Nulo. Então, o meu coeficiente angular, ou seja, a minha derivada, minha f' de x, supondo que essa função aqui seja a f de x, em que o x, nesse caso aplicado, é esse meu ponto aqui, ó, que eu estou trabalhando, tá? Não é um x qualquer. É esse exato ponto aqui que eu estou tirando derivada. Se ele for igual a zero, eu sei o quê? Que ele é um ponto de máximo ou de mínimo, porque o mesmo vai acontecer se eu tirar aqui também, ó. Vai me dar uma reta tangente também, que tem o coeficiente angular zero, porque o coeficiente angular é igual à derivada, tá bom? Agora perceba que interessante. A gente tinha visto que os pontos de máximo e de mínimo, eles têm a derivada igual a zero, certo? E além disso, você percebe o quê? Que eles são pontos naquela região ali da minha função, em que aquele f de x naquele ponto, ele vai assumir um valor máximo ou um valor mínimo. Então ele vai ter essa carinha assim de corcovinha, né? Essa curvinha assim. Então você, além de ter a derivada igual a zero, você vê que naquela região aqui que eu estou delimitando a minha função, ele é o máximo valor que eu consigo ter. Agora, existem outros tipos de funções que elas têm a derivada igual a zero aqui no ponto. Por exemplo, bem aqui no ponto, essa daqui seria uma x ao cubo, tá? Uma função com esse grau de polinomial, tá? Você percebe o quê? Que na hora que você tiver o ponto exato aqui em que a sua derivada é igual a zero, ele não é ponto de máximo. Por quê? Sua função vem crescendo, chegou aqui na derivada igual a zero, ou seja, a sua derivada estava tirando, ela foi suavizando, até a hora que ela chegou em zero, depois ela continua crescendo. Ou seja, qual que era a condição para que isso daqui fosse um ponto de máximo? Que num intervalo, né, da minha função, vou supor que seja nesse intervalo aqui, esse ponto teria que ser o maior, mas ele não é. E ter a derivada nula, né? Mas ele não é. Perceba que ela vem crescendo aqui, o seu f de x. Chegou aqui, onde tem a derivada zero, você fala, opa, eu acho que é um ponto de máximo ou de mínimo aqui. Só que aí depois continua crescendo. Aí você vê, pô, então esse ponto não é o maior aqui. Então, existem também os pontos de inflexão, que são esses pontos em que a minha derivada é igual a zero, só que ele não é nem máximo nem mínimo da minha função, tá bom? É só um ponto onde a minha função, ela muda a forma como ela cresce. Então você vê aqui que ela vem crescendo, aí ela vai diminuindo a forma, vai crescendo mais lentamente. Depois você vê aqui que ela volta a crescer mais acelerado, tá bom? Isso são pontos de inflexão. A gente vai trabalhar com essa parte máximos, mínimos, pontos de inflexão e a derivada nessas partes,
mais pra frente quando a gente for construir gráfico, tá bom? Bem, por hoje a aula é isso, é bem simples. Eu espero ver vocês na próxima, tá bom? Muito obrigado, até mais. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right